Olá, turma querida! Hoje nossa aula é sobre as doenças transmitidas por alimentos. Vamos dar uma olhadinha nas três principais. Nós temos a infecção, que é causada pela ingestão da própria célula do micro-organismo, e esse micro-organismo ele se multiplica no trato intestinal e causa todos os sintomas. Nós temos a intoxicação ou toxinose, que é causada pela ingestão da toxina pré-formada no alimento que vai ser ingerido. Então, quando o micro-organismo chega no alimento e lá no alimento ele se multiplica, durante a multiplicação ele liberou a toxina, então isso significa que você vai ingerir a toxina. Ingerindo toxina causa uma intoxicação ou toxinose. Já a toxinfecção é causada pela ingestão da célula do micro-organismo e só lá dentro do trato intestinal é que essa célula vai liberar a toxina. Bom, para vocês terem uma ideia dos casos de doenças transmitidas por alimentos, nós vemos que nos Estados Unidos, no ano de 2009, mais de 75 milhões de pessoas tiveram algum acometimento de algum tipo de doença transmitida por alimento, sendo que dessas, 326.854 pessoas foram hospitalizadas e mais de 4.200 morreram, o que significa que se tem que ter uma atenção especial quanto à prevenção desse tipo de doença. De uma forma geral, o agente etiológico mais relacionado aos casos de DTA são as bactérias, tá? Sendo responsável por 87% dos casos. Quando a gente olha os vírus, parasitos e até mesmo intoxicações por produtos químicos, a quantidade é bem inferior, o que faz com que seja de extrema importância a gente conhecer como esses micro-organismos se desenvolvem para conseguir combatê-los. Bom, uma coisa que é muito importante é a gente saber que nem todo alimento com bom aspecto ele é seguro, ele não está contaminado. Porque os micro-organismos patogênicos muitas vezes não estragam, não modificam as características sensoriais do produto. E isso faz com que nós pensemos que aquele produto esteja bom para o consumo e que, na verdade, pode transmitir algum tipo de doença. É importante também ressaltar que existem alimentos que têm um potencial risco de transmissão de doença maior do que outros. Como podemos ver por meio dessa figura, os alimentos de origem animal têm um risco alto, os alimentos de origem vegetal in natura, frescos, têm um risco médio e os alimentos processados, de uma forma geral, têm um risco baixo, a não ser quando existem falhas durante o processo. Vou falar para vocês sobre alguns tipos de micro-organismos patogênicos causadores de DTAs. Entre eles temos o Vibrio cholera, que está muito relacionado com a água contaminada, uma vez que ele está presente nas fezes e por causa de saneamentos inadequados ou inexistentes, eles terminam chegando na água e contaminando peixes e vegetais. A Escherichia coli ou Escherichia coli, por sua vez, ela está presente no intestino de animais, inclusive dos seres humanos, e está presente nas fezes, que por sua vez contaminam a terra e a água. O Staphylococcus aureus é o maior causador de intoxicação alimentar. Isso porque ele está presente, o seu habitat natural é o nariz, a garganta, a pele, ferimentos e espinhas dos seres humanos, que são os manipuladores dos alimentos. Então é muito fácil do Staphylococcus aureus entrar em contato com o alimento caso não se façam as precauções devidas. Clostridio botulino, por sua vez, ele apresenta
uma periculosidade muito grande, uma vez que a sua toxina afeta o sistema nervoso central e causa a doença chamada de botulismo, que tem como consequência a paralisação de órgãos e com poucas horas pode levar a óbito. Uma característica importante para a gente saber é que o Clostridium botulinum só se desenvolve na ausência de oxigênio. Sendo assim, ele só vai estar presente nas conservas, nos produtos enlatados, porque é justamente nessa embalagem que vai se ter a ausência de oxigênio e assim ele consegue se reproduzir e produzir a toxina. O Clostridium perfringens, por sua vez, tem uma periculosidade bem menor do que o primo dele aqui, o Clostridium botulinum, e acomete principalmente carnes, vegetais, tendo como habitat a terra. E nós temos aqui a famosa salmonela, muito presente nos ovos, na carne de frango, principalmente porque o habitat natural dela é o intestino, o trato intestinal do frango, das aves de uma forma geral. Então, a salmonela é uma das principais causadoras de infecção alimentar e nós temos que ter muito cuidado, apesar de ser muito fácil de ser eliminada, mas temos que ter muito cuidado com a contaminação cruzada, porque em geral é como ela chega no alimento. E para finalizarmos, temos aqui a bactéria Listeria monocytogenes, muito encontrada no leite e em seus derivados, geralmente também por contaminação cruzada, né? Ela sai do leite para os derivados, como os queijos moles, e seu habitat natural é o solo, a vegetação, os animais e a água. Uma característica bem marcante, principalmente por causa do local onde ela se desenvolve, é que ela consegue crescer em temperaturas de refrigeração, o que é muito complicado em termos de conservação para leite e derivados, porque é justamente temperaturas baixas que se conservam esses produtos. Então é importantíssimo utilizar outras formas de conservação quando se quer evitar a presença da Listeria monocytogenes. Muito bem, terminamos por aqui nossa aula de DTA. Até a próxima aula.